Olá, povo de Deus, bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você hoje, que essa paz se estenda por toda a tua família, amém? Glória a Deus. Como é que vocês estão? Tá tudo bem, meus amados? Como é que tá o coração? Como é que tá essa mente? Graças a Deus. Que bom, né? Vocês sabem que a gente tem que proferir que está tudo bem, profetizar, né? Tá tudo bem em nome de Jesus. Vamos lá, vamos meditar no livro de Lamentações, né? O livro de Lamentações é um livro escrito pelo profeta Jeremias, né? Naquela época, no Antigo Testamento, existia uma coisa chamada de por pessoas carpideiras, né? Os carpideiros eram pessoas que lamentavam mortes em velórios, tipo assim, morria alguém, já tinha aquelas pessoas certas para ir chorar naquele velório. Veladores, eram tipo veladores de corpos, né? Então, existiam algumas tradições. Outras tradições também eram pessoas que lamentavam-se por situações, que falavam com admoestações, né? Advertências sobre coisas que estavam por vir, que eram os profetas, mas para além disso, algumas pessoas tinham a tradição de lamentar fatos, escrever sobre isso, né? Davi também escreveu Lamentações, outras pessoas escreveram algumas lamentações, mas as lamentações que nós contemos no livro da Bíblia, no cânon, né, sagrado, são as lamentações do profeta Jeremias, mas não era só ele que lamentava, mas ele traz coisas muito maravilhosas para nós acerca do desejo de Deus, acerca de Deus para o povo, o que Deus deseja para os povos, né? Então Jeremias ele foi levantado menino, muito jovem, para ser boca de Deus. Só que a tarefa dele era diferente das outras. Ele era um profeta, digamos assim, ele era um pastor, um missionário que não pregava nos bairros, não pregava nas comunidades, né? O profeta Jeremias ele foi levado por Deus a pregar para reis e para autoridades. Ela que ele, se fosse nos dias de hoje, né, seria correria o risco de ser um profeta soberbo, né? Não, peraí, eu fui selecionado só para os grandões, né? Mas Jeremias ele se punha entre as cinzas e se vestia com pano de saco. Então era uma pessoa que pregava para os grandões, mas não participava dos seus banquetes. Estava sempre na palavra de Deus. Então ele falava também ao povo das cidades, aqui Jerusalém e Judá. E no livro de Lamentações ele está lamentando justamente isso: o peso da mão, as consequências do pecado do povo, tanto de Judá quanto de Jerusalém, por terem se afastado de Deus. Então, o livro de Lamentações, o próprio livro de Jeremias também, vai dizer que o Senhor rejeitou esse povo por causa de seus pecados. Ou seja, eles colheram aquilo que eles plantaram. E não é diferente para a gente hoje. A gente colhe o que a gente planta. A gente fala assim, Senhor, mas por quê? Meu Deus, meu Pai. Mas por quê? Eu oro todo dia, eu me consagro todo dia, eu vou para a igreja todo dia. Mas será que é só isso que Deus quer? Você já prestou atenção que muitas das vezes a gente se julga correto? Eu já me julguei uma mulher de fé tantas vezes, né, quando eu não conhecia Deus da forma como eu conheço hoje, porque a gente nunca conhece Deus na sua totalidade, né? A gente vai caminhando degrau e degrau e Deus vai se revelando aos pouquinhos para a gente. Então, quando eu estava um degrau mais abaixo, eu dizia, poxa, eu sou uma mulher de fé. Que nada, gente, não é assim. Né? Então a gente se julga que a gente é uma mulher de fé, que a gente é um homem de fé, que a gente está caminhando pelo caminho correto, mas não. Lembram do Salmo número 1, gente, é um salmo, talvez depois do Salmo 23,
É um salmo que eu mais gosto. Se eu pudesse escolher apenas um salmo, eu escolheria esse salmo número 1. Deixa eu pegar ele aqui para vocês. Porque ele fala justamente disso. Ele nos lembra do que é ser justo e do que é ser pecador. Ou seja, o ímpio, que é o pecador, e o homem justo. Ele faz ali aquelas diferenças. E se você meditar nesse salmo, você vai compreender a diferença entre estar na presença de Deus e dizer que está. Porque dizer que está não é estar. Estar na presença de Deus é falar e viver aquilo. E isso não é uma tarefa fácil, né? Diz assim do Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, o homem que não caminha segundo o conselho dos maus, nem se detém no caminho dos pecadores, ou seja, nem caminha junto com os pecadores. Ele também não se assenta à roda daqueles que escarnecem. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite e de dia. Esse é o justo, né? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual o seu fruto dá o seu fruto, conforme... É porque eu estou lendo em outra versão, que não é a minha Bíblia, a minha primeira Bíblia, estou lendo a segunda Bíblia, então essa aqui é um pouco diferente. Na qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto ele faz prosperará. Não são assim os pecadores, mas são como a moinha que o vento espalha. Amém? Glória a Deus. Então, são características aqui no Salmo 1, que depois eu sugiro que você leia, que nos diferencia do que é ser um homem justo, uma mulher justa, uma mulher correta aos olhos de Deus. E não ser. Tem outra passagem também, que me foge agora da memória, eu sou péssima de lembrar exatamente o capítulo, mas diz assim: eu nunca vi o justo mendigar o pão. Isso é uma verdade. Quantos mendigos vocês conhecem? Ou vocês já viram? Vocês têm conhecimento que existe no mundo? Trocentos, bilhões, milhões de mendigos existem. Está ali mendigando pão. Mas por quê? Porque não é justo na sua totalidade. É justo em parte. Espera aí, mas quando parte para o meu... Para aí, deixa eu tirar um pedacinho aqui para mim. Está compreendendo? Então é isso, é muito raro, é difícil, é custoso, tem que pagar o preço para ser justo. Não é só eu vir aqui me ajoelhar, botar o joelho no chão e orar, ou eu estar aqui passando essas mensagens todo dia para vocês, é mais do que isso. É muito mais. Então, o livro de Lamentações, ele alerta para essas coisas. Vai dizer aqui no Salmo, é bem pequenininho que eu quero para falar para vocês. E diz assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém? Então, quantas vezes a gente murmura, né? Pelas aflições que a vida nos traz. A gente joga a culpa na vida, a gente joga a culpa no Satanás, a gente joga a culpa em tudo, menos na gente. Não, porque eu estou orando, eu estou batendo cabeça todo dia, eu estou ali, né? Mas não é bem assim. Mas mesmo assim, Deus nos garante que Ele é um Deus misericordioso. Diz aqui no verso 31 do capítulo 3 de Lamentações: porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom agrado aos filhos dos homens. Ou seja, Deus não se agrada quando você entra em sofrimento. Quando você encontra uma barreira, algo que vai te entristecer, o marido que vai te bater, o marido que vai falar mal, os vizinhos que vão te afrontar, Deus não se... Uma doença que chegou à tua casa, Deus não se alegra com isso, é o que está dizendo aqui esse salmo. Ele não rejeita para sempre aquela pessoa que resolve se voltar para Ele. Então, volte-se para Deus, cale a sua boca,
Não fale o que está acontecendo na sua casa para os outros. Tem gente que chega na casa dos outros e fala tudo, fala. Ah, porque eu estou sofrendo, porque meu marido me bate, porque isso, porque aquilo. Mas está lá do mesmo jeito, não toma uma posição para mudar essa situação. Não toma uma posição, só se reclama e vive se lamentando, vai morrer se lamentando se não abrir os olhos para isso. Não adianta murmurar. Volte seu coração para Deus. Está faltando algo, uma conexão a mais. Eu já disse para vocês, se caminhar com Deus é avançar, subir os degraus. Não adianta, a gente não pode ficar estático, ou seja, paralisado naquilo que a gente já está 10 anos praticando na igreja. Tem que avançar em santidade. O que é avançar em santidade é conhecer Deus. Deus vai se revelando cada vez mais, como se fosse assim, algo que tem várias camadas. Cada dia Deus vai tirando uma camada, até nos dar sabedoria, paciência, discernimento das coisas, né? Fortaleza, capacidade de fechar a nossa boca, como ele diz aqui, bom é ter esperança e aguardar em silêncio, que a salvação virá do Senhor. Amém? Que você possa ficar com essa palavra para o seu coração nesta manhã, tá bom? Vou orar por você rapidinho, que já, o áudio já está grande, mas vou dar uma dica para você, botar no modo turbo. Como é que eu faço para ouvir aqui no WhatsApp? Eu boto na velocidade 2. Aí ele vai no modo turbo e é rapidinho, passa. Tá bom? E assim a gente vai orando. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor. Queremos esperar em Ti, Senhor. Queremos ter esperança e aguardar em silêncio a salvação que só pode vir de Ti, só pode vir através do Teu Filho Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, que Jesus possa nos conduzir, Senhor, à Tua santa e poderosa presença, meu Pai. Que o Teu Santo Espírito seja derramado nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, Senhor, na vida desta mulher, na casa dela, na mente dela, no coração dele, da mesma forma na casa desse homem, na mente dele, no seu coração, Senhor. Que a sua graça, Pai amado, esteja sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa alma e nosso espírito nesta manhã. Fortaleza nossa és tu, Deus. Nós recebemos as tuas bênçãos, recebemos a tua misericórdia, declaramos que nós te amamos, ó Pai amado. Nós te amamos, ó Jesus. Nós te amamos, ó Espírito Santo. Faz cumprir, Pai amado, o teu propósito na vida de cada um, de cada uma, nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, Pai amado. Visita, Senhor, conforta. Derrama os dons, Senhor, do discernimento, da inteligência espiritual que só pode vir de Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Sejam abençoados, meus amados.